Nós vamos ler Lucas capítulo 1, do verso 5 ao verso 25. Assim diz a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Amém. Meus irmãos, nós já vimos aqui na semana passada acerca do prefácio, né? Aquela parte onde Lucas apresenta o seu livro e onde ele ressalta que, embora o seu empreendimento não fosse o único nem o primeiro, ele estava disposto a fazer um relato depois de uma acurada investigação de tudo desde o princípio, de tudo aquilo que aconteceu acerca de Jesus, para levar Teófilo, possível novo convertido, nobre e possivelmente o patrocinador desse livro, desse empreendimento, levar esse novo convertido a firmar-se na fé, firmar-se no Evangelho. E é óbvio que, como nós falamos, o Evangelho de Lucas, embora tenha sido dirigido no seu prefácio a Teófilo, também visava a comunidade da fé, visava a igreja. Ele é um escrito público, porque era comum, na época, que se oferecesse o livro que se escrevia ao patrono daquele livro. Era um ato também dispendioso, embora não houvesse imprensa, porque era caro você colocar tudo num rolo de pergaminho.
E Lucas, então, escreve o que seria o seu primeiro volume, do qual Atos é o segundo volume, onde ele vai mostrar Jesus como o Filho do homem, como o homem-Deus, que veio para salvar o seu povo e para livrá-lo dos seus pecados. E nós encontramos aqui, então, nesse capítulo 1, versículo 5, na verdade, todo o trecho que vai desde o verso 5 e todo o capítulo 2 é um trecho introdutório, onde Lucas está ainda trazendo eventos introdutórios, eventos antecedentes ao ministério de Jesus, propriamente dito. Mateus e Lucas, na verdade, são os únicos evangelistas que narram o nascimento de Jesus, os antecedentes do ministério de Jesus. E Lucas é quem tem o mais longo prelúdio a esse ministério, com uma narrativa mais longa e detalhada dos antecedentes do que Mateus, sendo que Marcos e João não tinham, isso não fazia parte do seu objetivo. Marcos já começa com Jesus no início do seu ministério e João começa com aquele prólogo, onde ele declara Jesus ser o Verbo encarnado. Eu vou dividir isso em, basicamente, 3 cenas, né? A primeira cena, Lucas nos apresenta, eu vou intitular essa cena de O Deus do Impossível. A gente vai entender por quê, nos versos 5 a 7. Observe que Lucas nos apresenta um típico casal de judeus piedosos, ressaltando primeiro a sua origem sacerdotal. Havia um sacerdote chamado Zacarias, ele determina até o turno de Abias. Isso deve nos remeter a 1 Crônicas 24, especialmente o verso 10. Nós não vamos ler lá, mas depois de Moisés, Davi foi o grande organizador da liturgia de Israel. Nós temos 2 grandes organizadores da liturgia do culto em Israel, do culto na Velha Aliança. Você tem Moisés, né, no Pentateuco, e depois você tem Davi. Ele organiza. E 1 Crônicas 24 vai mostrar como ele organiza os cantores, e ele os divide em 24 turmas. E essas turmas partiam de 2 grandes famílias, a família de Eleazar e Itamar, certo? Da família de Eleazar eram os pares, e da família de Itamar, os ímpares, ou os ímpares da família de Eleazar e os pares da família de Itamar. E de Eleazar descendia, deixe-me só para eu não falar aqui fora do... É só para olhar aqui rapidinho. Observe que os filhos de Arão são divididos por turnos. Nadab e Abiú tinham morrido. Eleazar e Itamar que permaneceram, sobreviveram. E dos filhos de Eleazar nós temos Zadok. E dos filhos de Itamar, nós temos Aimeleque. Você pode olhar aí no verso 3, certo? E dos filhos de Eleazar, ele vai então falar que eles repartiram por sorte, e havia príncipes do santuário, e ele vai descrever, e são 24 turmas. E na oitava turma, nós temos a turma de Abias, que era dos filhos de Itamar. Então, Zacarias era dessa família de Abias, descendente de Itamar, filho de Arão. E a sua mulher também, Lucas ressalta que era uma pura filha de Arão. O sacerdote nem precisava casar com uma filha de Arão, ele só precisava casar com uma israelita. Mas ela, além de tudo, era filha de Arão. Então, nós temos um típico casal de judeus piedosos, ressaltando primeiro a sua origem sacerdotal e, segundo, o seu caráter irrepreensível. Veja que sua mulher era das filhas de Arão, se chamava Isabel, e Lucas nos informa que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles eram justos diante de Deus. É interessante essa expressão, me soa interessante, porque mais à frente você vai ver a palavra de Deus falando de Jesus, que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, no verso 52. Próprio Deus, obviamente, reconhece o seu filho, o crescimento do seu filho,
mas os homens também percebiam nele algo extraordinário. Mas aqui diz que eles eram justos diante de Deus, o que talvez possa significar que isto não era percebido pelos homens. Como veremos, eles eram Zacarias era um sacerdote do interior, meio que de segunda classe, certo? Ele não pertencia à elite sacerdotal. Mas, diante de Deus, eles eram justos e eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos, na lei de Deus, conforme estabelecida na velha aliança. Eles eram típicos crentes do Antigo Testamento. E, meus irmãos, até os seus nomes são emblemáticos e estão como que a antecipar os eventos que serão anunciados. Zacarias, cujo nome significa Deus se lembrou, e Isabel, sua esposa, cujo nome significa juramento de Deus, ou promessa de Deus. Essas são expressões que são comumente usadas quando Deus intervém promovendo eventos salvadores ao longo da história da salvação. Deus se lembrou de Abraão, Isaque e Jacó. Deus se lembrou do seu povo e veio libertá-lo do Egito. Deus lembrou do juramento que fez, e isto vai ficar claro nas orações e nos cânticos, tanto de Zacarias como de Maria. Então, o próprio nome deles já está antecipando que Deus está cumprindo a sua aliança. E além de serem, então, pertencentes ambos à linhagem sacerdotal, eles são, portanto, descritos por Lucas como sendo justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente, como nós falamos. Ou seja, um típico casal judeu piedoso que certamente aguardava o cumprimento das promessas messiânicas. Eis, meus irmãos, um cenário perfeito, exceto por um detalhe, que frustra o leitor, criando uma tensão. Eles eram justos diante de Deus. Lucas está para anunciar o nascimento do Salvador, mas aí Lucas nos fala uma coisa que é frustrante. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E além de tudo, eles estavam avançados em dias. Nem Zacarias, que era fértil, mais podia ter filhos. Então, veja, este é um detalhe que, a princípio, frustra o leitor, e não devemos deixar que o fato de conhecermos toda a história nos impeça de saborear momento a momento a tensão dessa narrativa. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e eles ainda eram velhos. Então, o cumprimento da promessa, quando você olha a história da salvação, estava inseparavelmente conectado com gerar filhos. Quando surge pela primeira vez a promessa? Quando? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, falando de um filho gerado, e a semente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus diz para Abraão, na tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então, o cumprimento da promessa, da aliança, estava inseparavelmente conectado com gerar filhos. Então, o leitor, no primeiro momento, se ele está acompanhando ou se ele está ouvindo a história, ele já pensa, eu não sei o que vai acontecer com eles. Eles não vão estar, talvez, entre os protagonistas do cumprimento da promessa. A esterilidade, meus irmãos, era naquela cultura uma grande desgraça para qualquer judeu. Nesse contexto, os filhos são a herança do Senhor, diz o Salmo 127, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Mas Zacarias não os tinha, e certamente isso levava, de certa maneira, à discriminação como sacerdote. Ele nem sequer podia gerar filhos. Então era uma grande desgraça, além de uma ameaça ao cumprimento da promessa. Então, nessa cena de abertura, meus irmãos, nós temos alguns fatos importantes que ao final trarão para nós, ou nos lembrarão de grandes lições espirituais. E eu quero destacar nessa primeira cena alguns fatos, pelo menos 3 fatos importantes para a nossa edificação. Primeiro deles, embora o drama do casal fosse pessoal e real, quando nós olhamos o cenário da situação espiritual de Israel, nós vamos verificar que a esterilidade física deles refletiu o estado espiritual da nação de Israel naquele tempo. Porque, nesse tempo,
a religiosidade de Israel era estéril, onde o serviço do templo era manchado pela corrupção da classe sacerdotal de Jerusalém. Uma classe que vivia no luxo, às custas do uso indevido dos dízimos e ofertas, da exploração de viúvas, de negociatas com os cambistas e vendilhões do templo, como veremos quando Jesus os expulsa dali, e de alianças escusas com os governantes, de favorecimento político. Tem alguma novidade para você? Com certeza não, mas já havia nessa época. Eles exploravam o povo que trazia os dízimos e ofertas, eles faziam negociações com os cambistas, porque quem vinha para adorar em Jerusalém e que morava na dispersão tinha que trocar a moeda, não era aceita a moeda estrangeira em Jerusalém, e os cambistas ganhavam dinheiro, e tinha que comprar animais para sacrificar, e os sacerdotes levavam um troquinho para deixar os cambistas ocuparem aquele pátio que era para os gentios adorarem, e que os gentios não podiam entrar, porque estava cheio de animais e de mesas de câmbio. Então essa era a situação de Jerusalém. Uma classe sacerdotal que vivia no luxo, às custas do uso indevido e das dízimos e ofertas e todas as outras coisas que eu falei. É preciso que se diga que esse não era o caso de Zacarias, porque Lucas ressalta a sua piedade, e ele não pertencia à elite de Jerusalém. Mas o que eu quero mostrar aqui, um ponto aqui é que no momento mais obscuro da fé e da religião judaicas, é nesse momento de certa apostasia de Israel, que o Senhor há de irromper na história, reavivando o ministério profético, enviando o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, como Paulo vai falar em Gálatas 4. Esta é a plenitude do tempo. Diante dos olhos humanos era um momento inapropriado. Não havia avivamento algum. A classe que eram para ser os guias, que era para ser constituída dos guias, dos pastores de Israel, estavam desviados do Senhor. Uma religiosidade estéril, quando muito formalista ou legalista, que se entendia melhor do que a gente comum, e que tinha um rito no templo que era vazio, destituído de vitalidade espiritual. É nesse momento negro que o Senhor reaviva a voz da profecia. Na verdade, que o Senhor se revela. Nunca mais o Senhor tinha se revelado. E agora Ele se revela a este homem. Este ponto aqui, irmãos, é importante para nós. Nós não devemos temer os momentos mais obscuros da história. Não devemos temer as reviravoltas geopolíticas e as catástrofes mundiais ou as calamidades como as que nós tivemos nos últimos 2 anos. Nós precisamos entender que Deus é o Senhor da história e que, na verdade, os momentos quando Ele de fato irrompe com seus eventos redentores são os eventos mais obscuros. Então, em vez de temer, nós devemos nos regozijar, sabendo que Deus é o Senhor da história. Esta é a primeira grande lição para nós. Um outro fato que eu quero trazer aqui, é que, do ponto de vista da religiosidade judaica oficial, Zacarias e Isabel, embora fossem justos, e num primeiro momento parecem ser bons candidatos, mas do ponto de vista da religiosidade judaica oficial, Zacarias e Isabel estavam entre os mais improváveis candidatos a participar, entre os protagonistas, entre os personagens principais e instrumentos do raiar da era messiânica. Se não vejamos, além da esterilidade, como nós já observamos, eles eram estéreis. O cumprimento da promessa está ligado ao nascimento de um filho. Sempre. Viu, mamães? Por isso que a maternidade é importante. Cumprimento das promessas está ligado ao nascimento de filhos. Sempre. Semente é uma palavra carregada de sentido para a história da salvação. Então, mas além de serem estéreis,
Zacarias não pertencia, como eu já falei, à elite do clero de Jerusalém. Ele não morava em Jerusalém. Ele foi em Jerusalém para cumprir um turno, porque ele foi sorteado. Mas ele morava na região montanhosa de Judá. Isso está no verso 39. Quando Maria tem um anúncio do anjo do seu nascimento, e o anjo diz para ela que sua parenta Isabel está também grávida, ela vai visitar Isabel. E onde ela vai? Está aí no verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então ele era um sacerdote do interior. Havia uma classe sacerdotal mais elitizada em Jerusalém, e havia os sacerdotes espalhados em várias regiões de Israel. Não só isso, irmãos, estar em Jerusalém para oficiar no santuário era um privilégio para muito poucos entre os cerca de 18 mil sacerdotes existentes. Havia nessa época, diziam os estudiosos, cerca de 18 mil sacerdotes. Você tem 24 turnos para distribuir, e tudo é por sorteio. Tudo era decidido por sorte, como nós vimos lá em 1 Crônicas. Então, muito provavelmente, meus irmãos, essa seria a única oportunidade de toda a vida de Zacarias que ele oficiaria lá no templo. Muitos nem sequer chegavam a ter essa oportunidade. Era como ganhar na loteria. E veja Deus preparando o improvável. Deus fazendo o impossível. Então, Zacarias é um sacerdote de segunda classe. Mas ele é sorteado. A gente não sabe, né, irmãos? A gente sabe que era lançado, diz que aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, no verso 8, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor. Imagine para um crente. Os crentes que não eram sacerdotes nem sequer podiam entrar no santuário. O caminho para o Santo dos Santos ainda não estava aberto. O cordeiro ainda não tinha sido morto. Ele ainda estava para nascer. O povo adorava de fora, como nós vemos no verso 10. Os homens no átrio dos homens, as mulheres no átrio das mulheres, cada vez mais distantes conforme a classe. E Zacarias não tinha, senão por sorte, nenhuma oportunidade de se aproximar. Não porque ele não pudesse, porque não era sacerdote, mas porque era de segunda classe. E era muita gente, muito sacerdote. Mas imagine, irmãos, o culto na velha aliança era centralizado no templo. E Zacarias tem essa oportunidade ímpar de ministrar diante do Santo dos Santos, diante do altar de incenso, derramar o incenso, enquanto ele intercedia. Esse era um privilégio inenarrável. Era um privilégio imerecido. E ele, um homem piedoso, certamente estava com o coração radiante de alegria, quando ele podia estar lá diante do Senhor. Lembremos-nos que o incenso simbolizava a oração dos santos. Quando o sacerdote derramava o incenso naquele altar chamejante, o cheiro do incenso e a fumaça do incenso invadia o Santo dos Santos, aquele lugar da presença de Deus. Era a forma como os santos eram adentrados através de um mediador. E ele tem esse privilégio de presidir o culto ao Senhor, presidir um momento de oração, de intercessão. Não sabemos se era no momento da manhã ou no momento da noite. Havia 2 sacrifícios, um de manhã e um de tardezinha. E havia horas públicas também para orações no templo, né? A gente vê lá em Atos 3, por exemplo, Pedro e João subindo numa hora de oração lá para o templo, né? Para a oração da hora nona. Então a gente vê esses dados aí, mas o importante é que era um momento de oração e de adoração, e ele tem esse privilégio. Então, meus irmãos, Lucas está ressaltando implicitamente
a verdade, esta é a verdade que eu quero trazer nesse segundo ponto que eu estou trazendo na primeira cena. O que Lucas está mostrando aqui, irmãos, implicitamente, é a verdade que Gabriel, mais tarde, o anjo Gabriel, vai ensinar a Maria, no verso 37. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Aleluia. É isso que a narrativa nos mostra. O impossível acontece, porque Deus é o Senhor da história, porque Deus conduz os acontecimentos, porque Deus não é limitado pelo tempo. Deus vai cumprir o seu propósito redentor. Deus vai salvar todos aqueles a quem escolheu salvar. Nenhum deles ficará de fora. O seu evangelho vai espalhar-se pelas nações. E um dia Jesus virá para buscar o seu povo. Esse dia será um momento mais negro da história, porque será durante a grande tribulação. Mas nós não devemos nos esquecer. Para Deus não haverá impossível. E quando nós estamos caminhando com Cristo, caminhando em obediência, e nós encontramos obstáculos, e achamos que não vamos conseguir transpor, precisamos crer que Deus é o Deus do impossível. Mas atenção, eu não estou dizendo que tudo que você sonhou, Deus vai fazer, não. Não é nada disso. Não é essa mensagem de coaching que eu estou trazendo aqui. Porque muita coisa que você sonha é produto do seu coração. Nós estamos falando aqui de revelações muito mais abrangentes, ricas. Nós estamos falando do Evangelho, da obra salvadora. Para você, como é que isso se aplica? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você vê coisas acontecer na sua vida, crente, que parecem que vão lhe prejudicar, saiba que Deus conduziu os acontecimentos para que aquilo traga o seu bem. Você pode não ver. Ninguém estava vendo. Lucas diz nos dias de Herodes, Herodes nem viu. A classe sacerdotal não viu. Mas Deus estava agindo na história. Porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Deus tem controle da sua história. Exatamente nesses momentos, na verdade, meus irmãos, na história da redenção contada na Escritura, é exatamente nos momentos mais inesperados que o Senhor Deus age para mostrar que Ele é o Senhor da história. Então a gente tem que parar de ficar tomando a temperatura da história, sabe? Quem vai ser eleito, quem não vai ser, exceto para ver como a Escritura tem se cumprido. Nós precisamos crer nisso. Por outro lado, eu quero trazer um terceiro fato nessa simples observação. Se por um lado eles eram os candidatos mais improváveis, quando nós olhamos isso, o caso deles, a descrição de quem eles eram, do estado de limitação deles, e comparamos a história bíblica, nós vamos ver que, ironicamente, a limitação do casal também nos remete à própria promessa que ela parece frustrar. Porque ela se liga com eventos anteriores semelhantes na história da redenção. Você sabe, a observação de Lucas, e você já deve ter notado, ela nos lembra outras histórias, nos eventos redentores de Deus, onde houve longa espera por um descendente, num contexto de esterilidade e ou velhice. Você lembra? Traz aqui a sua memória. Vamos lá? Abraão e Sara. Deus prometeu a Abraão não só um filho, mas uma descendência numerosa. Mas Sara era estéril. E uma longa espera de 25 anos antecedeu o cumprimento da promessa. Podemos citar Isaac e Rebeca. Rebeca também era estéril. E Isaac orou 20 anos por Rebeca. Está lá em Gênesis. 20 anos ele orou por Rebeca. Podemos citar aqui ainda Raquel, uma das mulheres de Jacó, que era estéril. Até que o Senhor a ouviu e suscitou da estéril o Salvador,
que naquela época foi José. Não estou falando Salvador no sentido em que Jesus é, mas ele libertou, ele salvou o seu povo da fome e muitas outras nações. Vá lá no nosso canal no YouTube, tem lá uma série de mensagens em Gênesis, e você vai entender, e quem acompanhou a série de exposições de Gênesis entende o que eu estou falando. E por fim, nós temos Ana, a mãe de Samuel, lembra? Ela era estéril. E é interessante porque Ana também vive num momento de crise nacional. É o período dos juízes, período de decadência espiritual. A esterilidade de Ana é um emblema da esterilidade de Israel, tal como a de Isabel é um emblema da esterilidade dos judeus no período de Cristo. Então você tem aqui uma série de paralelos, e essas narrativas elas vão unir Antigo e Novo Testamento numa relação entre promessa e cumprimento, porque o filho esperado de Abraão era o sinal e o penhor de uma descendência numerosa, que seria bênção para todas as famílias da terra, e Samuel, filho de Ana, foi precursor de Davi. Nós temos aqui exatamente se repetindo a história, só que agora é o precursor do filho de Davi. Isso tudo reforça aqui mais um ensinamento para nós, o que Lucas já sinalizou no prefácio, e o que Jesus ensinará claramente ao final do Evangelho. O que foi que Lucas falou no prefácio? Ele diz, no verso 1, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Você se lembra, na mensagem anterior, no domingo passado, nós ressaltamos que essa palavra se realizaram significa literalmente se cumpriram. Lucas usa aqui uma palavra de sabor escatológico. Ele diz, muitos empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se cumpriram, trazendo aqui, indicando que aquilo que ele vai contar tem a ver com o cumprimento de tudo que foi prometido. E isto, como nós já mostramos também na mensagem anterior, é ressaltado pelo próprio Jesus e registrado por Lucas em Mateus 24, 44. Veja que Lucas fala implicitamente, Lucas fala de maneira ilustrada pela narrativa, e Lucas vai falar claramente no capítulo 24, 44, quando o Senhor Jesus ressurreto, aparecendo aos discípulos, diz, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lembremos-nos que essa é a tríplice divisão judaica da Bíblia, que era então o Velho Testamento. Não temos ainda o Novo Testamento, está em formação. Enquanto nós dividimos em 4, lei, história, poesia e profecia, os judeus dividiam em 3, mas são os mesmos livros, lei, profetas e escritos. E onde está a narração, a narrativa, onde estão as narrativas do nascimento de Isaac, do nascimento de José? Na lei de Moisés. Onde está o relato do nascimento de Samuel, que foi um libertador para Israel, foi o último juiz, e que dá início ao ministério profético em preparação para a monarquia nos profetas, que para nós é um livro histórico, para os judeus, para os hebreus era um profeta, eles chamavam de esses livros de profetas também. Então o Senhor, aqui nós vemos esse paralelo entre essa história e outras histórias, onde Deus agiu dentro daquilo que era impossível. Ele está dizendo, olha, está se cumprindo tudo de novo, a história está se repetindo, porque Deus age dentro de padrões na história, apontando os seus atos. Irmãos, nós precisamos aprender a ler a história e olhar que em muitos aspectos ela se repete. Deus tem um padrão pelo qual Ele age, um padrão consistente com seu caráter, com seus propósitos, e nós devemos olhar para estas coisas e entender que Deus cumpre todas as suas promessas. Então, meus irmãos, nós chegamos à segunda cena. Por isso que eu coloquei o Deus do impossível,
o Deus que cumpre tudo aquilo que ele prometeu. Deus que é Senhor da história. Nessa segunda cena, podemos intitulá-la o Deus que se revela aos pequeninos, que está aqui no verso 8 em diante, quando um anjo aparece a Zacarias, no momento em que ele está intercedendo. Já era inesperado, como nós vimos, o privilégio de atuar em seu papel mediador na adoração do templo. Mas receber uma revelação divina, num tempo de silêncio profético de 4 séculos, era um milagre talvez mais improvável do que o nascimento de um filho para Zacarias, mas foi o que aconteceu. A Bíblia diz aqui, no verso 8, que no verso 11, que aparece um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso, mais precisamente entre o altar e o candelabro. Ele está de frente para o Santo dos Santos e de repente ele olha à sua esquerda, que é a direita do altar, e ele vê, aparece alguém em forma humana. O pai do precursor então cumpria o seu turno sacerdotal, intercedendo pelo povo enquanto queimava o incenso, que era o símbolo das orações do povo de Deus, quando esse anjo, essa criatura sobrenatural, lhe aparece anunciando-lhe o nascimento de um filho, como resposta às suas orações. Com a aparição, Lucas fala duplamente que ele ficou aterrorizado. Vendo Zacarias, turbou-se ou perturbou-se e apoderou-se dele o temor. Ele ficou com medo, porque ao contrário do que muitos hoje que meio que encaram a questão das revelações levianamente, um crente na velha aliança não imaginava que ele não exatamente sonhava em ter uma visão, não. Ele não ficava orando, Senhor, revela-te a mim por sonhos. Ele não fazia isso. Pelo contrário, quase todo crente que teve uma visão divina no Velho Testamento ficou tomado de temor, porque ele entendia o seguinte: eu não posso, se eu vir a Deus, eu que sou um pecador, eu vou morrer. Veja o exemplo de Isaías: ai de mim! Ele não saiu pulando, ele não saiu cacarejando, ele não saiu batendo asas, ele simplesmente gritou desesperadamente. Daniel, quando teve visão, desmaiou e ficou doente. Está lá, leia Daniel. Ezequiel caiu também diante do Senhor. João desmaiou. Pode olhar. Aí as pessoas acham que, mas eu queria tanto ver um anjo, né? Cuidado. Ainda bem que Deus não faz isso. Sua revelação já está encerrada na Escritura. Mas Zacarias, como um crente que entendia o que era uma visão, ele ficou aterrorizado. E o anjo teve que dizer: não temas, Zacarias. Eu vim aqui para trazer-te uma boa nova. A tua oração foi ouvida, diz o verso 13. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. João significa dádiva de Deus, presente de Deus. Javé, ele dá o dom de Javé. Assim que o anjo anuncia, o que o anjo anuncia é interessante, porque é tanto para Zacarias e Isabel como para o povo de Israel uma boa nova de grande alegria. Porque ele diz no verso 14, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Não só tu, mas muitos se regozijarão. Na verdade, como sacerdote, era dever de Zacarias dirigir orações pelo povo, expressando a expectativa messiânica, suplicando pela vinda do rei prometido e pelo cumprimento da promessa. Possivelmente, meus irmãos, essas orações intercessórias de súplica coletiva se misturavam com súplicas pessoais. Senhor, aproveitando aqui o ensejo, que é a única vez que eu vou estar aqui, eu quero também pedir pela minha esposa. Ele não sabia que as coisas iam se cruzar. Olha que maravilha da sabedoria divina. Ele ora pelo povo, ele certamente ora pela esperança messiânica, ele ora pela libertação do povo da opressão romana, ele certamente ora para que Deus cumpra as profecias e que a era messiânica venha, porque existiam orações prescritas. Mas ele certamente aproveitou e disse: Senhor, eu quero aproveitar aqui também e dizer: eu não tenho filhos. E Deus diz: olha, Zacarias, Deus não só vai ouvir tua oração, mas nessa oração Deus vai cumprir a esperança de muitos.
E é isso, irmãos, Deus diz sim para nós. Presta atenção nessa lição, Deus diz sim para nós, nos nossos pedidos, quando esses pedidos, eles convergem com o seu plano redentor. Então, quando você vê Deus dizer sim para você, é que Deus está dentro do plano redentor, da sua glória. Ele quer revelar a sua glória. Quando ele diz não, também. Tá? Então, entenda isso. Zacarias, a oração de Zacarias foi ouvida, havia muitas mulheres estéreis e certamente muita gente que orava, e com certeza gente piedosa, e que nunca foi atendida, mas naquele momento, para a glória de Deus, para o cumprimento da sua promessa, para o bom andamento do seu bom propósito redentor, ele disse sim para Zacarias. E é por isso então que ambas as expectativas, sem que Zacarias soubesse, a sua e de Isabel por um filho, e a do povo de Israel pelo Messias, se sobrepunham. E em seguida, então, o anjo traz recomendações acerca de João. Ele descreve por que Zacarias terá alegria. Primeiro, ele diz que João seria grande diante do Senhor. Veja, ele não seria grande diante dos homens. Preste muita atenção nisso. Ele não seria famoso. Nós sabemos o fim de João, né? Nós sabemos o fim desse homem grande diante do Senhor. Teve a cabeça servida numa bandeja. Então, cuidado. Porque que é exaltado diante dos homens, não necessariamente é exaltado diante de Deus. Normalmente é ao contrário. O importante é quem ele será diante do Senhor. O importante é quem você é diante do Senhor. João, ele estava fora do ciclo da elite. O seu pai estava fora do ciclo da elite. E ele vai confrontar essa classe sacerdotal corrupta, a qual ele pertencia. Não a corrupção, mas a classe sacerdotal. Então ele traz essa palavra, ele será grande diante do Senhor. Ele recomenda que ele não beba vinho nem bebida forte. Está aqui a questão do voto do Nazireu, que era um voto que era comum em Israel. Está lá em Números capítulo 6, não precisa abrir lá, é só para você saber. Lá estabelece um tipo de voto em que a pessoa era consagrada ao Senhor. O Senhor seria sua alegria. Por isso ela não beberia nem vinho e nem comeria uva sequer. Nem comer a uva podia. Porque a uva, o vinho em Israel era um símbolo de alegria. E a ideia é, a minha alegria estará no Senhor. Sansão era um nazireu, né? Desde o nascimento. Samuel era um nazireu. Era um voto pelo qual a pessoa, o pai consagrava o seu filho ao Senhor. E veja, ele está dizendo aqui, olha, ele será nazireu, mas uma coisa importante, um fato importante anunciado. Ele será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Que coisa tremenda. Aquele monte de células. Presta atenção, mamãe. Num contexto onde o aborto tem avançado, até entre crentes, até entre cristãos. Um monte de células pode ser o objeto da ação do Espírito Santo. Um monte de células, eu estou colocando aqui entre aspas, tá? Estou ironizando aqui. Um monte de células pode ser habitado pelo Espírito Santo. Pode ser um templo do Espírito Santo. Aqui uma rápida e breve lição para nós. Esse texto é um dos que mais confronta a crueldade do assassinato de bebês no ventre de sua mãe. Porque desde que era um feto, e isso é tão claro que aos 6 meses, acho que é a última vez aos 6 meses, né? Foi na Colômbia, se não me engano. Aos 6 meses pode-se fazer aborto. Ele tinha 6 meses quando Maria visitou Isabel, e ele exultou no espírito dentro do ventre da sua mãe. Porque era um ser humano, desde a fecundação. Prosseguindo, então, o anjo diz qual é o ministério desse homem de Deus. Ele diz que ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E é interessante essa palavra converterá, porque não é a mesma
geralmente era uma palavra usada para a ideia de alguém que consegue convencer. Mas porque não é pelo seu poder, porque ele seria cheio do Espírito. Seria o Espírito Santo que converteria. E irá adiante do Senhor. Qual é a coisa mais exaltada que ele fala sobre João Batista? A coisa mais exaltada acerca de João Batista, irmãos, está no fato de que ele precederia o Cristo. Está no fato de que ele tinha o privilégio de dizer: o Messias vem, eu não sou nada, eu sou voz do que clama no deserto. Apesar dele ser grande diante do Senhor, sua grandeza estava em dizer: eu sou voz do que clama no deserto, atrás de mim vem aquele de quem eu não sou digno nem de desatar as sandálias, eu estou batizando só com água, eu não posso mais fazer nada além disso, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Essa é a glória de João, essa é a glória de todo aquele que serve a Deus. Anunciar a Cristo, ter a vida centrada em Cristo, estar unido a Cristo. Esta é a glória do ministério de João. Ele irá adiante do Senhor e ele converterá o coração dos pais aos filhos, os desobedientes à prudência, e vai habilitar para o Cristo um povo preparado. Ele vai preparar o povo para a vinda do Messias. E já estamos chegando à conclusão. Meus irmãos, o anjo então fala tudo isso. Mas Zacarias é um crente, mas ele é um pecador, né? Ele duvida. Como eu vou saber? A palavra aqui tem um sentido, como é que eu posso ter certeza? Minha mulher já é estéril e avançada em dias. Ele disse: eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus. Eu fui enviado para trazer as novas. Mas tu vais ficar mudo. E aqui há uma ironia, porque anuncia-se que a voz da profecia que estava em silêncio vai reaparecer. Mas porque você não creu, você vai ficar mudo. Entendeu? Você vai ficar em silêncio, você vai curtir um pouquinho a mesma coisa que aconteceu nos 400 anos atrás. Até que se cumpra, porque não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então o povo estava ali e se admirava, que estava demorando. Ele sai, se comunica por acenos e diz a palavra de Deus que passados esses dias Isabel concebeu e ocultou-se por 5 meses e celebrou, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Meus irmãos, eu quero concluir rapidamente, porque nós já tivemos muitas lições aqui. Mas eu quero concluir com 2 verdades. Uma que está em Lucas e outra que está em 1 Coríntios 2. O Deus que se revela aos pequeninos. Não podemos deixar passar despercebido o fato de que Lucas está falando aqui, nos mostrando o seguinte: em dias do rei Herodes, ele fala de um rei, ele escreve para alguém que sabe que havia uma classe sacerdotal, havia mestres da lei, doutores, teólogos que estudavam. Você lembra a narrativa do nascimento de Jesus em Mateus, quando os magos procuram o rei dos judeus? Herodes, esse mesmo Herodes, vai até os escribas e pergunta onde nascerá, e os escribas que conheciam as escrituras, em Belém da Judéia, porque está escrito, e citam Miqueias. Havia grandes teólogos na época. Mas a quem Deus se revela? Deus se revela a um sacerdote de 2ª classe. Deus se revela a um homem que era sim crente, piedoso, mas que passava despercebido pela elite religiosa de Israel. E se revela um homem estéril, que nem sequer seria digno de entrar no santuário, porque não tinha filhos. Mais tarde,
Jesus louvando a Deus pelo seu poder revelado aos discípulos, em Lucas capítulo 10, se não me engano é Lucas 10, 21 e 22, ele fala claramente aquilo que aprendemos nessa narrativa por ilustração. Eu creio que Jesus, se já tivesse nascido, nesse momento iria fazer essa mesma oração. E de fato, quando ele a fez lá no capítulo 10, certamente ele estava falando também deste fato. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. A revelação do Evangelho de Deus, a revelação salvífica do Evangelho de Deus, não depende da capacidade intelectual. Deus se revela aos pequeninos. Porque ele se revela a quem quer. O próprio Jesus, depois de orar, diz: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Se Deus não revelar, ele não saberá. E por último, meus irmãos, aqui nós temos exatamente um princípio que nos é ensinado por Paulo, em 1 aos Coríntios, e eu quero ler esse último texto com os irmãos. Deus escolhe os improváveis, e talvez você se sinta incapaz na sua relação com Deus, na obra de Deus, comparando-se talvez com outros, mas Deus exatamente escolhe aqueles que aos olhos do mundo são desprezíveis, para manifestar a sua glória, para manifestar na vida deles a face do seu Filho bendito. Observe que ele diz, irmãos, capítulo 2, 26, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, quer dizer, inteligentes, não é que os inteligentes não vão ser chamados, mas não são muitos, nem muitos poderosos, nem elite intelectual, nem elite política. Ele não está dizendo que a elite política não pode se salvar, mas está dizendo que entre os salvos não tem muitos que são da elite política, nem muitos de nobre nascimento, a elite social. Os ricos podem ser salvos, Deus pode salvar e há de salvar, nós vamos ver. Mateus, um dos discípulos de Jesus, era rico, mas ele está dizendo, a maioria dos salvos não são nem da elite intelectual, nem da elite política, nem da elite social. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Você se acha nada? Você se acha desprezível? Você anda lamentando porque você não é aquilo que você gostaria de ser, ou as pessoas não valorizam quem você é? Pois é esse o tipo de pessoas que Deus escolhe. Mas não é para que você se ache, não. Ele diz que é o contrário, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, para que a glória seja de Cristo. Esse é Deus. Ele escolhe uma comunidade de pecadores, coloca nelas o seu nome, une-as a seu Filho, para o louvor da sua glória. Que o Senhor Deus nos abençoe, meus irmãos, e que esses ensinamentos, essas verdades, possam renovar em nosso coração a confiança nas suas promessas, e nos dar tranquilidade nos momentos, tranquilidade e esperança nos momentos mais obscuros da história, e nos nossos momentos de fraqueza, lembrar-nos que são esses exatos momentos, momento de fraqueza, de dúvida, de dificuldades, de angústias, de incerteza, é nesses momentos que Deus mais fortemente se manifesta, para mostrar quem Ele é, para a glória, a sua glória e para a glória do seu Filho bendito.
Tu és bem-vindo aqui.